Estamos em tempo de eleições autárquicas, no próximo dia 1 de outubro, e hoje o Jornal Digital de Boas Caras vai estar à conversa com André Coelho Lima, candidato pela coligação Juntos por Guimarães à Câmara Municipal de Guimarães, André Guimarães Coelho Lima, advogado, licenciado em Direito pela Universidade de Lusíada do Porto, é vereador sem competências delegadas, eleito nas últimas eleições na lista Juntos por Guimarães. Dr. André Coelho Lima, muito obrigado pela disponibilidade que teve em aceitar o nosso convite de vir conversar um pouco connosco, precisamente sobre as eleições autárquicas, não podia ser sobre outra coisa. Eu sei que o Dr. André Coelho Lima não gosta de avaliar a atividade do atual Executivo Municipal, porque, vou utilizar uma expressão sua, isso compete aos comentadores. Mas estou seguro que é capaz de fazer um exercício de autoavaliação àquilo que foi o seu trabalho neste mandato, bem que o vereador André Coelho Lima esteve até este 2017. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por esta oportunidade e por esta conversa que será certamente agradável, sobretudo consigo. Já tivemos outras e, portanto, é muito agradável poder estar aqui neste registro, no fundo, elucidar também as pessoas, respondendo ao que me perguntam. E que, no fundo, acaba por dar razão ao que acabei de dizer, porque fez o trabalho de casa, já viu as respostas que costumo dar e, de facto, é isso. Eu acho que a avaliação do mandato de quem governa compete essencialmente aos guimarãeses. A avaliação do meu próprio mandato, de facto não gosto de o fazer porque é sempre um juízo em causa própria, é quase uma questão mais pessoal, não é política, mas também não quero deixar de fugir a essa responsabilidade, digamos assim. Vamos começar ainda pela parte mais fácil, Dr. André Coelho Lima. Olhando para estes 4 anos, o que é que não gostou? O que é que apreciou menos naquilo que aconteceu ao longo destes 4 anos? A impressão que eu tenho é essencialmente esta. Eu até acho que, se quer que lhe diga, o Partido Socialista até é feliz no exemplo que utiliza do continuar como sendo uma expressão que representa aquilo que querem continuar a fazer. Eu penso que aquilo que faltou neste mandato é aquilo que era muito evidente nos mandatos anteriores, apesar do mesmo partido. Faltou rasgo, faltou liderança, faltou sobretudo rumo. Estar à frente de uma Câmara como Guimarães, não é uma Câmara qualquer, exige uma linha de orientação estratégica clara, exige que saibamos para onde nos estamos a dirigir. Eu definiria este mandato, desta forma. Eu penso que foram essencialmente as circunstâncias que condicionaram as políticas e não as políticas que condicionaram as circunstâncias. Um mandato reativo? Um mandato reativo. E de avanços e recuos, de começa uma coisa e depois fica a meio, de vamos avançar mas depois não avançamos, mas essencialmente um mandato reativo, eu diria isso. Há vários exemplos disso mesmo. Mas permita-me lembrar, por exemplo, alguns projetos, a candidatura à Capital Verde, havia do AVPARC e o enorme debate que teve no Conselho, não avalia positivamente esses factos? A via do AVPARC, por exemplo, é um bom exemplo. A via do AVPARC é uma reação a uma circunstância que é prévia. Qual é a circunstância que é prévia e que deveria ser antecipada? É que o AVPARC está votado a um isolamento rodoviário. Isolamento rodoviário. E isso depois começou-se a manifestar, sendo evidente para todos, começou-se a manifestar na perda de empresas que já, se tinha alguma dificuldade em fixar algumas, mas foram-se perdendo. E isto levou à reação. Ou seja, a ação nunca é prévia. A ação política é sempre reativa. Nós temos vários exemplos. Eu posso lhe falar, por exemplo, da grande reunião com os agentes do ambiente da Zona Norte, que foi feita na sequência de uma descarga poluente em domingo. E quando estamos com um espírito, um propósito da proteção ambiental e do exemplo ambiental, isto tem que ser, digamos, eu diria, uma medida basilar, é logo a primeira, mas não, surge em reação. Recordo, por exemplo, se recorda disso, quando surgiu o tema videovigilância neste mandato, em que o Presidente da Câmara disse que iria promover um grande debate para a videovigilância no centro histórico. Esse grande debate nunca aconteceu, a videovigilância nunca avançou e veio na sequência de uma tragédia que houve aqui no centro histórico e que, no fundo, o que é que me parece? Que não devem ser, repito, as circunstâncias a condicionar as políticas, mas sim as políticas a condicionar as circunstâncias. E agora olhando para a intervenção do vereador André Coelho Lima nestes 4 anos? Repare, voltando por onde comecei, que é sempre difícil fazer um juízo em causa própria, eu diria que não avaliarei apenas o meu mandato, mas de todos os vereadores da coligação Juntos por Guimarães,
cuidamos essencialmente de ser sérios com o mandato que nos foi confiado. O mandato que nos foi confiado foi o de ser oposição. E ser oposição não é oposição destrutiva, é oposição essencialmente construtiva. Também por isso, sendo coerentes com algumas das críticas que fomos apresentando, apresentamos propostas. Apresentamos concretamente 10 propostas que submetemos à Câmara Municipal para serem apreciados em assuntos, uns politicamente mais densos, outros menos. Eu diria até que em alguns assuntos eventualmente consensuais. A verdade é que todas as propostas que apresentamos foram chumbadas pelo Partido Socialista, pelos vereadores do Partido Socialista. E, portanto, é mais difícil conseguir fazer oposição construtivamente quando, de facto, esbarramos sempre digamos, numa certa intolerância democrática de quem exerce o poder. Deixe-me dizer que acho que... Mas, permita-me, decorre um pouco das regras do jogo democrático. Tinha uma maioria absoluta. Isso é, naturalmente, decorre tanto das regras do jogo democrático, chumbar todas as propostas da oposição, como aceitar algumas. É exatamente igual. Porque a maioria permite-nos aceitar ou rejeitar. É evidente que não se pede a quem exerce o poder que aprove medidas com que não concorda. Isto é natural. Mas também se pede ou melhor, ninguém imagina que se discorde de tudo aquilo que foi proposto, não é? Ninguém imagina isto. Portanto, algumas medidas são relativamente consensuais, mas depois entra naquela questão que a política tem de pior, que é foi o A ou foi o B. Eu ia lhe dizer isto, que para mim é importante. O exercício, o governo de um município ou de um país, é igual, o exercício do poder, às vezes é uma expressão que tem uma carga muito forte, é acima de tudo uma responsabilidade. E penso que exige de quem o esteja a exercer uma humildade ainda maior. Isto pode parecer paradoxal, mas é o contrário. Precisamente de conseguir comunicar com todos. Até vou dar este exemplo. Penso que nessa dimensão, o atual Primeiro-Ministro, António Costa, tem sido um exemplo nesta dimensão de conseguir governar com aquilo que vem de quem se lhe opõe. Quer dos que o suportam, que pontualmente concordam, pontualmente discordam, quer, por exemplo, um exemplo muito prático, o atual Primeiro-Ministro tem no seu programa de governo sujeitar os grandes investimentos públicos a uma maioria de 2/3 na Assembleia da República. Isto é uma medida, é uma proposta que demonstra que ele sabe interpretar a dimensão institucional do que é o governo num sistema democrático. O governo num sistema democrático pressupõe diálogo, pressupõe concertação, pressupõe entendimentos, porque daqui resulta a evolução de todos nós e penso eu também no próprio exercício do poder. O Dr. André Coelho Lima está a abrir já uma janela que eu não vou agora por aproveitar, mas está mais para o final da conversa. Eu vou ver se não me esqueço. Aqui as janelas estão todas abertas. Não me esqueço dela. Pois, lembrar que nós estamos precisamente a gravar esta entrevista num final de uma tarde de quarta-feira, dia 13, e o Dr. André Coelho Lima já vai sendo conhecido quais são as grandes propostas que a delegação Juntos por Guimarães e que a lista que o Sr. encabeça vai apresentar. Eu, na minha leitura, digamos, elas orientam segundo 3 grandes eixos. A cidade, portanto, o centro da cidade, as questões da mobilidade pedonal aqui no centro de Guimarães, as ligações, a mobilidade com a periferia, e talvez as questões económicas, as questões do emprego. Penso que é à volta destas 3 grandes linhas que se vai centrar todo o discurso até ao dia final desta campanha eleitoral. A sua proposta aponta para preparar a cidade para a pedonalização. Como o Dr. André Coelho Lima? Qual é a grande diferença que tem relativamente às propostas que têm vindo do lado do Partido Socialista e que têm sido a prática desta Câmara Municipal? A resposta é relativamente simples. Repare, penso que é consensual em todas as forças políticas em Guimarães o desejo da retirada do automóvel do centro histórico designadamente. Sempre que isto se discute nos patamares políticos, seja na Câmara, seja na Assembleia, há um relativo consenso em torno desta matéria. Muito bem. Agora, como é que isto é possível? Há uma resposta que é logo óbvia. Proíbe-se a entrada dos carros, ponto final. Acho isto um erro. Ou seja, apesar de, por exemplo, voltando à sua primeira pergunta, neste mandato, por 2 vezes ter sido anunciada a retirada definitiva de trânsito do centro histórico pelo Presidente de Câmara e por 2 vezes recuou, porque, enfim, tinham sido bem previstas as circunstâncias. Foi sensível aos argumentos que foram apresentados, demonstra que está atento. De outra forma, eu diria que não preparou aquilo que estava a dizer, porque quem prepara o que vai fazer é evidente que tem que antecipar. Não quero acreditar que me está a perguntar, ou enfim, no fundo até a afirmar que há sensibilidade nos argumentos da dificuldade que as pessoas terão no acesso ao centro histórico, quando isso é uma evidência. Ou seja, se tira o trânsito do centro histórico, todas as dificuldades que aí advêm é uma evidência. E
Um Presidente de Câmara tem que estar preparado para isso. É o trabalho mínimo que tem que fazer. Aliás, eu diria que qualquer cidadão o sabe. Mais ainda, um líder da autarquia. Mas, e assim sendo, propõe... E assim sendo eu favorável à pedonalização, por outro lado, opus-me sempre a essas tentativas. Porquê? Por uma razão muito simples. Não há alternativa de estacionamento. E nós, para criarmos um centro da cidade onde o peão ganhe posição ao automóvel, que é aquilo que todos concordamos, temos que arranjar uma solução para o automóvel. Se não arranjarmos uma solução para o automóvel, não temos condições para, de facto, avançar para essa pedonalização. E, portanto, daí também a proposta. Penso que é claro para todos que o centro da cidade, eu diria, os centros da cidade, sobretudo as partes, os cascos antigos, têm dificuldades que são inerentes ao próprio edificado, de estacionamento, de acessibilidade, enfim, que não se podem ultrapassar. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é criar soluções alternativas de estacionamento de proximidade, e deixe-me sublinhar isto, que isto é muito importante, de proximidade, que façam com que os centros históricos, sobretudo, mas os centros da cidade, onde o automóvel não tenha lugar, possam permitir que as pessoas possam fruir deles na mesma, não é? Isto, eu costumo dizer, eu digo sempre este exemplo, não há nenhum centro comercial no mundo, mesmo, enfim, nos países árabes, que não tenha estacionamento no próprio edifício, ou em cima ou ao lado, mas no próprio edifício. É evidente que não se defende que o centro histórico seja um centro comercial. O que se defende é que, com as dificuldades que são inerentes ao acesso ao centro histórico, que são inultrapassáveis, mas também com aquilo que o centro histórico tem, que os centros comerciais não têm, que é uma beleza enorme, e a possibilidade de passear nestas ruas, nós temos que criar as condições o mais aproximadas possível de conforto. Por uma razão de revitalização comercial, e veja que nós não podemos também, é quase a mesma coisa que a pedonalização, discutir uma estratégia de fixação de lojas âncora, se não dermos alternativa para que os clientes das lojas âncora possam estacionar. Porque uma loja âncora, por definição, é uma loja que atrai muita gente. E onde é que essa muita gente estaciona se não estacionar com proximidade? Nós temos que perceber que as pessoas querem conforto, as suas vidas, sobretudo aqui esta terra que é uma terra de trabalho, as pessoas não têm tempo, saem às 6h30, a loja fecha às 7, têm meia hora para fazer para comprar uma coisa de que precisam. Não pode ser um martírio ter que vir ao centro histórico ou dito de outra forma. Não podemos vir ao centro da nossa cidade só em lazer, só em passeio. Mas então, doutora Adélia Coimbra, qual é a grande vantagem que a sua proposta e da coligação de outros Guimarães tem relativamente aos parques já anunciados, que vão ser brevemente entrados em construção, e aos estudos também anunciados? É aquilo que acentuava há pouco da proximidade. É exatamente não isso. São próximos. É exatamente Acha isso. que Camões não é próximo? Acho que não é suficientemente próximo. Nós temos que perceber que vivemos em Guimarães e não vivemos em Nova Iorque. E, portanto, vivemos numa cidade que tem a dimensão que tem, que não tem a dimensão dos grandes centros urbanos. É uma questão de escala. Vamos ver. Quem estacionar na autoguia consegue chegar ao Toural, enfim, 7 minutos a pé, talvez. Não é distante. É próximo. No entanto, está na ponta da cidade. Certo? Então, está na ponta da cidade. E eu tenho que admitir o seguinte. Há pessoas que querem estacionar na autoguia e vir a pé porque gostam, porque vêm a passear, porque têm tempo, porque entendem. Há outras pessoas que têm 5 minutos para fazer uma determinada coisa e querem poder fazê-lo. E eu não sei se estão certas umas ou se estão certas outras. Porque eu não pretendo ser um educador da população. Eu pretendo é que as pessoas, tal como elas são, consigam ter condições de viver com conforto na sua cidade e no seu concelho. É exatamente isto. Mas deixa-me recordar, se me permite, uma das propostas que faz num eventual parque de estacionamento no Toural. Lembre-se que há uns anos já foi essa hipótese largamente discutida e chumbada, se assim posso dizer. Não pode dizer. Então porquê? Porque, enfim, houve uma opção política de avançar com a proposta e uma opção política... Houve debate, e houve uma opção política de recuar nessa intenção. Então, sempre quanto isto, opção política. Não houve debate vinculativo, não houve... Enfim, houve debate público, houve quem se tivesse oposto, houve quem tivesse sido a favor e depois quem governou tomou uma decisão absolutamente legítima, não quero sequer questionar. Penso que foi um erro, sinceramente. De facto, e aí entrou em parte da pergunta que me faz, penso que esse tinha sido o momento, ou seja, o momento em que se fez a intervenção urbanística no Toural, era o momento indicado para se poder avançar com esta possibilidade. Foi uma pena, foi um erro, mas a verdade é que esse erro continua, não é? Ou seja, esse erro permanece, mantém-se. E nós não podemos estar mais 10 anos, ou 15, ou 20 à espera do momento de o resolver. Porque aquilo que eu pretendo, e é muito simples, é aquilo, parecendo um pequeno detalhe, para mim faz toda a diferença, quando tenho dito que um estacionamento no Toural ou no Campo da Feira, que são os dois que proponho, não é?
o estacionamento litoral tem que ter as suas saídas para os vários destinos, ou seja, para a Feira do Pão, para o Largo da Misericórdia, o Largo João Franco, para a Rua de Santo António. O que é que isto significa? Que quem venha de onde vier, e isto obviamente não é um investimento pensado em turismo, porque o turista, esse sim, pode estacionar a grande distância e vir 10 minutos ou 15 minutos a pé, que até é positivo que o faça. É pensar em nós, em quem habita e quer viver esta cidade, que saia no destino. Eu quero ir à Feira do Pão. Então, estaciono, saio naquele destino para onde eu quero ir. Isto, a diminuição das distâncias é também psicológica, porque a distância é a mesma. Talvez se saíssemos todos do centro do litoral, a distância é a mesma. Mas é diferente. Eu quero que o centro, cada um dos destinos do nosso centro histórico seja muito mais próximo das pessoas que se deslocam de automóvel. E é uma coisa que é uma inevitabilidade, a existência do automóvel. Mesmo que, agora de um momento para o outro, a frota automóvel seja toda substituída por automóvel elétrico, é evidente que vai continuar a existir automóveis, vão continuar a existir automóveis, e isso é uma inevitabilidade. Nós temos que arranjar uma forma de os organizar, de os retirar da vista, porque isso sim, digamos, estraga a estética das nossas praças, enfim, a existência do automóvel, mas não retirando conforto às pessoas, pelo contrário, ganhando conforto às pessoas. Doutora Adélia Coelho Lima, vamos continuar ainda nas questões da mobilidade. Novas vias com ciclovias é a proposta da coligação Juntos por Guimarães. Eu pergunto também, mais uma vez, onde é que está a diferença relativamente àquilo que a Câmara Municipal vai apresentando, aquilo que são as propostas do PS. Recordo, por exemplo, a nova via do Ave Parque, que tem previsto um conjunto de vias cicláveis. Onde é que está a grande novidade? Eu tenho que me rir da pergunta, mas vou-lhe dizer porquê. Em primeiro lugar... Eu prefiro que se ria, não fico zangado. Não fico nada zangado. É que não tem qualquer comparação, e vou-lhe dizer porquê. Em primeiro lugar, as vias que propomos ligam aos 4 pontos cardeais do Conselho. Não fazem uma ligação a um parque empresarial, o científico e tecnológico. Certo? Primeiro. Portanto, ligam populações, não ligam empresas. Pretendem, sobretudo, privilegiar as pessoas que cá vivem e não os que cá trabalham e até nem são de cá. Primeiro ponto. Em segundo lugar, procuram utilizar, sobretudo as ligações a norte, nordeste e noroeste, as vias pré-existentes. A ligação que propomos para as Taipas, que termina nas Taipas, portanto, Cidade, Ponte, Taipas e a de Santo Urcato, são assentes nas vias já existentes. Mas a ciclovia que a Câmara propõe e que já está em construção, não vai também ligar isso? De todo. Por uma razão muito simples. A ciclovia é uma via de cicloturismo. É uma via para a bicicleta, naturalmente, para as pessoas andarem, não é uma via. Mas se ela ligar as vilas, porquê que não pode? Para que a bicicleta seja um meio alternativo ao automóvel. Quando falamos de um projeto de mobilidade, falamos em as pessoas poderem usar a bicicleta como alternativa ao automóvel. E usarem a bicicleta como alternativa ao automóvel é usar onde se usa o automóvel. Por uma razão muito simples. Porque as vias para os automóveis estão criadas, são construídas, de modo, enfim, tirando um ou outro constrangimento, de forma a que sejam o mais curtas possível. A ligação entre Guimarães e as Taipas é praticamente uma linha reta. Embora seja a antiga Estrada Nacional, é praticamente uma linha reta. Portanto, não é possível fazer uma via que seja mais curta. Portanto, para que a ciclovia seja uma alternativa de transporte e, portanto, seja uma resposta para a mobilidade e não apenas para as pessoas andarem de bicicleta ao sábado e ao domingo, que é uma coisa completamente diferente, tem que estar onde andam os outros transportes. Os transportes automóveis e os transportes públicos também. Porque são as vias que estão criadas para ligar as povoações. Ora, em primeiro lugar, a ciclovia é uma coisa completamente diferente da via do Ave Parque. E a via do Ave Parque é um projeto concreto, específico, para ligar ao Ave Parque, para ligar rapidamente ao Ave Parque à cidade. Aliás, mas tem uma componente de ciclovia também. Eu digo assim, isso aí, olha, aí está, ainda bem que me fez essa pergunta, porque isso é a razão pela qual eu soltei aquele sorriso. Porque, se vir, e com certeza conhece o projeto, os declives são superiores a 7%. Eu ainda gostava de saber que bicicleta é que vai andar quando for para subir, se for a motor, porque aquilo não vai ser muito fácil, porque, como sabe, da zona onde vem a via que está projetada, ela depois desce para o rio em barco, não é? E não deixa de ser curioso que mesmo as populações que são servidas pela via não estão a favor dela, já viram? Ou seja, numa Câmara que quer apresentar a candidatura à Capital Verde Europeia e que, independentemente dessa candidatura, quer dizer ter consciência ambiental, traça uma via que rasga terrenos de reserva agrícola, não é só reserva agrícola, é explorações agrícolas existentes, financiadas, terrenos de reserva ecológica,
zonas que são do domínio da natureza e que vão ser completamente rasgadas. Sabe que nós recebemos o mundo, não é? Quando nascemos, o mundo é-nos entregue como ele está. E acho que é nosso dever melhorar a vida das pessoas, mas intervir o menos possível no que existe. É quase como se criar novas empresas, de preferência em edifícios onde tenham existido outras, não é? Se já está violado o espaço, não é? Vamos aproveitar isto. Digo o mesmo quanto às vias. O mais possível, que às vezes não é possível, criar vias de ligação, não rasgando aquilo que são os espaços da natureza ou das edificações. Por exemplo, as pessoas do lado de lá do rio, fundamentalmente as taipas, na sua grande maioria, consideram que esta construção vai isolar as taipas, veja bem. Ou seja, daí eu ter tido esse sorriso, porque veja bem o que é. Eu vou lhe dar o argumento que usei na altura. 18 milhões de euros depois, que é o custo da Via do Ave Parque, 18 milhões de euros depois, as pessoas das taipas e de Ponte vão continuar a passar o mesmo martírio que passam para vir à cidade ou para vir para a autoestrada. E isto, do ponto de vista apenas da gestão de dinheiro público, é incompreensível. E por isso não é comparável, porque o projeto, permita-me só terminar, o projeto que apresento não é um projeto rodoviário, é um projeto de mobilidade, mas é sobretudo um projeto de coesão territorial. Mas voltando ainda à Via do Ave Parque, é por isso que a coligação Juntos por Guimarães propõe uma saída da autoestrada ali na zona de Brito. Exatamente. O Dr. André Coelho Lima lembra-se nos debates públicos que houve sobre a Via do Ave Parque, a posição tomada na altura pelo professor José Mendes, atual secretário de Estado, que dizia que era impossível praticamente qualquer concessionária permitir uma abertura ali naquela zona que a coligação está agora a propor. Aquilo que lhe posso dizer é que o professor José Mendes também disse, e eu ouvi, que se fizéssemos uma via com 2 faixas de rodagem, o trânsito era mais lento do que com uma faixa de rodagem. E, portanto, acho que não faço mais comentários do que este quanto a isso. O que é que saberá o professor José Mendes, ou o primeiro-ministro, ou o cidadão mais simples, sobre o que é possível ou impossível? Não há impossibilidades. Há objetivos, há vontades. Eu não conheço a palavra impossível. Há dificuldades e nós cá estamos para as tentar ultrapassar. A verdade é que a autoestrada atravessa a ponta do Concelho de Guimarães entre 4 vilas. Ponte e Taipas para a direita, Ronfe e Brito para a esquerda. Atravessa uma das zonas com maior densidade de construção industrial. Objetivamente, nós já temos uma saída em Cerzedelo, uma em Pinheiro e uma em Silvares. Não faz sentido não existir aquela saída, tanto não faz sentido que ela foi discutida quando da construção da autoestrada. Há naturalmente dificuldades que não desconheço, mas as dificuldades estão aí para serem resolvidas e naturalmente que é isso que me preocupa. Um último aspecto sobre as questões de mobilidade, transportes urbanos. É a intenção do Dr. André Coelho Lima levar os transportes urbanos a todo o concelho. Sabendo nós das condicionantes que existem atualmente e até da intervenção da futura autoridade dos transportes, como é que vai conseguir levar os transportes urbanos a todo o concelho? Vai municipalizar os transportes urbanos? É uma opção, é uma alternativa. O modelo não está fechado, não é a ideia que eu tenho. A municipalização é mas é algo que pode assemelhar-se à municipalização, neste sentido. É evidente que o concessionário, ninguém pode exigir a um concessionário que faça linhas ou carreiras que deem prejuízo ao concessionário. Ninguém pode exigir isso. Mas o município pode exigir que elas sejam feitas na mesma, conquanto assuma esse mesmo. Compensa o concessionário. Exato. O ponto é esse. Se vir bem, é quase a mesma coisa que na própria gestão de equipamentos, não é? Os equipamentos, se forem entregues a quem os gere, o município pode sempre decidir, por exemplo, olha, a gestão, a Tempo Livre gere as piscinas municipais, mas para praticar preços abaixo do preço, digamos, do mercado, o município financia a atividade da Tempo Livre. O raciocínio é exatamente o mesmo. Nós temos que ter objetivos, e o objetivo é que, para que haja um projeto de mobilidade e para que o transporte urbano seja uma alternativa, ele existe. Porque se ele não existir, ele não pode nunca ser uma alternativa. E ele, para ser uma alternativa, ele tem que estar à porta das pessoas. Enfim, sem aqui demagogia, não pode estar à porta de toda a gente, tem que passar o mais possível pelas principais comunidades, por todas as freguesias. E em horários, veja que a maior parte do concelho não é servido ao fim de semana, que é uma coisa impensável para quem quer discutir mobilidade, não é? É evidente que isto implica investimento municipal. É esta a expressão. O prejuízo que aqui exista, do ponto de vista financeiro, é lucro social. O município investe 4 milhões de euros em cultura, por exemplo, sem questionar se investe bem ou mal. É um investimento. Como pode decidir investir 2 milhões de euros em transportes. E aqui compensando
o concessionário daquilo que sejam as carreiras que ele não faria por sua própria iniciativa, por darem prejuízo financeiro. Mas, de alguma forma, o município já vai investindo, através, por exemplo, dos espaços sociais para a terceira idade. Não, isso, vamos a ver, isso são medidas concretas e específicas. Não investe porque o município hoje em dia tem até orgulho nisso mesmo, e tem-no dito várias vezes, que a regra que existe nos transportes urbanos é a do utilizador-pagador. Coisa diferente é em determinados setores da sociedade haver um apoio para que os passes sejam mais baratos ou mesmo gratuitos. Isso naturalmente é uma coisa diferente, não é? O que estamos a falar é de permitir que o transporte público possa chegar a todo lado. E a dificuldade da quantificação disto tem que ver com o seguinte: eu não tenho dúvida nenhuma, se nós pusermos o autocarro a ir a uma freguesia onde hoje não vai, e não vai porque tem pouca gente, ele vai e vai dar um prejuízo de X. Mas não tenho dúvida alguma que ao fim de 6 meses, ainda que possa dar prejuízo, ele será com certeza menor. Porque a partir do momento em que exista a alternativa, mais pessoas vão poder utilizá-la. Uma questão de investimento. É uma questão de investimento. E o dinheiro público é para investir. Veja, o que eu não posso é ter as pessoas de Moreira de Cónegos a dizer que a partir das 4h30 não têm transportes públicos para a cidade. Porque isto é facto chocante. Moreira de Cónegos é uma vila de Guimarães. É concelho de Guimarães. E a partir das 4h30 não pode vir a Guimarães. Está claro, Dr. André Coelho Lima. Vamos ver outros aspectos que eu gostava ainda de falar consigo hoje, até porque o nosso tempo começa a ficar cada vez mais curto. Fomentar a criação de emprego através de novos parques industriais. 5 novos parques industriais, penso que é essa a proposta da coligação Juntos por Guimarães. Santo Cato, Ponte Teipas, Rua Favorito, Pavidém e Moreira de Cónegos. É isso, não é? Doutor, mas sabe como é a dispersão mesmo do próprio tecido empresarial no nosso concelho? Vou lembrar, por exemplo, o caso de Brito, Ronf. Está a ver que há diferentes zonas de implantação. Como é que vai resolver o problema? Vai procurar concentrar as empresas, aquelas que já estão atualmente dispersas, ou vai criar novos núcleos? As duas. O objetivo principal, há aqui 2 objetivos. Um primeiro, responder ao emprego, em que medida? Hoje em dia, a maior dificuldade de fixação de empresas que estamos a sentir é pela ausência de terrenos para elas se instalarem. Estamos hoje em dia, felizmente, a viver um tempo diferente do que vivíamos há 10 ou 15 anos atrás. As empresas não estão em dificuldades e não estamos a perder empregos por isso. Estamos a perdê-los porque as empresas estão a crescer, querem crescer e procuram outros locais para crescer. E dizem mesmo, a transferência da recente da Têxtil Cães de Pedra, que é uma empresa tradicional de Guimarães, que detém as marcas de Sénio e Lion Post, por declarações de responsáveis seus no Jornal Nacional, foi dito que procuramos alternativa em Guimarães, não encontramos, fomos para Vila do Conde, que foi nos encontrar. Portanto, primeiro visa responder a isso. E depois visa também, e fez bem perguntar, ou melhor dito, eu agradeço, organizar aquilo que é área empresarial e aquilo que é área habitacional. Olha, eu dou este exemplo. Visa evitar que aconteça o que aconteceu com a Ecoibéria, por exemplo, que foi captada para Guimarães, aliás, o único investimento captado durante este mandato para Guimarães, foi efetivamente captada para Guimarães, e depois foi colocada paredes meias com uma zona habitacional. Isto revela desorganização, desestruturação, revela não perceber, lá está, quase pegando no que me perguntou lá atrás na pedonalização, não perceber, não preparar antecipadamente o território. O território tem que ser visto desta forma. Nós temos que ter maiores bolsas para a instalação de empresas, mas temos que o fazer de um modo organizado para que as zonas empresariais não sejam confundidas com as zonas habitacionais. Doutor André Coelho Lima, sei que precisava de mais tempo, mas vou-lhe pedir respostas rápidas para algumas questões. Falou no caso da Ecoibéria, que foi o único, nas suas palavras, o único investimento captado para Guimarães. No caso de vir a ser poder, vai alterar o regulamento dos projetos económicos de interesse municipal? Sim, vou, porque já não votei a favor dele. Acho que o regulamento que existe, que é uma novidade deste mandato, e pelo qual eu batalhei durante o mandato anterior, 2009-2013, e falei sozinho na Câmara Municipal perante a incompreensão generalizada de todos, nomeadamente do então Vice-Presidente, que é o atual Presidente da Câmara, mas eu considero que para o município deixar de receber uma receita, do que estamos a falar ao nível da fiscalidade municipal, tem que ter um benefício social. O benefício social é emprego, a criação de emprego. E, portanto, acho que o atual regulamento não atribui uma majoração significativa ao emprego. Atribui, é certo, mas não sei ao certo, julgo que são 30%. É um fator 30%. Tem que ser mais, porque este é o fator principal e nesse sentido altera-se.
E a AVPARC, Dr. André Coelho Lima, qual vai ser a posição de um eventual executivo por si chefiado relativamente ao AVPARC? Continuação do mesmo modelo de negócio? Penso que é claro que aquilo que tem sido feito no AVPARC tem levado ao resultado que está à vista de todos. Penso, por outro lado, que é claro para todos que a existência do AVPARC, ou direi de outra forma, de um parque de ciência e tecnologia no nosso território é uma grande oportunidade. Aquilo tem que ser repensado. Temos que sentar as pessoas que percebem na área de ciência e tecnologia, temos que pensar das pessoas que percebem de fixação de empresas, temos que pensar no que faz falta para além desta dimensão rodoviária, e aqui a resposta já está dada, porque aliás eu penso que até foi o professor Rui Reis que disse isto numa entrevista, que era muito melhor uma ligação à autoestrada na zona de Brito do que propriamente entrar em Silvares, portanto, enfim, e acrescento eu muito mais barata. É por isso que eu não acredito em impossíveis, porque se isto for melhor para todos é preciso fazer aquilo que é necessário, mas o AVPARC é uma oportunidade para Guimarães que não tem sido devidamente potenciada e tem que o ser. E a Universidade do Minho? Como será o relacionamento da Universidade do Minho? Manter nos mesmos níveis atuais? Incrementar? A comparação é difícil de fazer. A resposta é muito simples, é o melhor possível. O relacionamento tem que ser o melhor possível, independentemente das relações pessoais, e a minha relação pessoal com o atual reitor, que está em fim de mandato, é a melhor possível, tenho a maior consideração por ele, mas ao nível das instituições? Ao nível institucional tem que ser a melhor possível. E tem sido? Eu penso que nessa medida é preciso reconhecer que este mandato fez uma aproximação na relação institucional com a Universidade do Minho. Isso, eu penso que isso é visível e tem que ser reconhecido. Dr. André Coelho Lima, o que será uma vitória para si, para a coligação, no próximo dia 1 de outubro? O que será uma vitória? Vencer as eleições. Por maioria absoluta? Vencer as eleições por um voto. Vencer por um voto. Isso implica uma pergunta. Entendimentos com outras forças políticas? Totalmente disponível para isso. Eu até acrescentaria que é um desafio interessante. Do que estamos a falar, em concreto, é da CDU, que tradicionalmente é a força política que tem mantido o seu vereador já há muitos mandatos. Eu diria que a comunhão de propostas políticas e de discussões ao longo deste mandato existiu em vários dossiês. Eu diria que, na sequência do que disse no início desta nossa conversa, acho que exercer o poder é ter essa tolerância, essa abrangência. Acho que era um desafio muito interessante poder governar Guimarães numa eventual coligação com a CDU. Muito interessante. Penso que era absolutamente possível. Digo-lhe que é o que aconteceu no Porto, no primeiro mandato de Rui Rio, que governou com o vereador da CDU, Rui Sá, candidato a Presidente de Câmara, e é o que aconteceu em Guimarães por duas vezes. Duas vezes que a CDU esteve no poder em Guimarães, pelo Dr. Oscar Pires, a primeira vez, e pelo Dr. Cândido Capela Dias, em duas vezes que a Câmara foi governada pelo PSD. Vamos terminar não com uma pergunta. Vou-lhe lançar um desafio. Imagine que tem à sua frente um eleitor normal, comum, de Guimarães, convença-o a votar na sua candidatura. Pensei que me ia perguntar o que dizem os meus olhos. A minha pretensão não chega a tal ponto, sem conduzir ao meu universo. Sabe que isto também tem que ser descontraído. Claro. Olha, aquilo que eu diria a um eleitor é: eu nunca lhe pediria o voto, porque eu acho que cada pessoa sabe exatamente aquilo que quer para o seu futuro. Aquilo que eu acho que as pessoas devem é refletir muito profundamente sobre as suas opções de futuro. Devem analisar, sobretudo, as propostas, os projetos, também as personalidades, quem se apresenta para candidato a Presidente de Câmara, e decidir. Eu não tenho o atrevimento de tentar convencer as pessoas, seja o que for. Eu penso que quem está na nossa posição deve apresentar-se, enfim, abrir o peito, digamos assim, pôr as suas propostas em cima da mesa e deixar os cidadãos escolher. E esperar que essa escolha recaia naturalmente naquilo que apresentamos. Dr. André Coelho Lima, muito obrigado pela sua disponibilidade a conversar. Muito obrigado.